Desculpa. Aqui são os componentes principais. Nós temos aqui ó, a nascente, aonde o lençol freático brota da superfície, o afluente, né, que é o curso d'água que deságua no rio principal, e a talverg, né, talveg, a linha profunda no fundo do vale. Vamos detalhar mais sobre essa anatomia. Então, aqui nós temos foz exudório, efluente e nascente. No topo temos a nascente. Vou detalhar de novo. No topo nós temos a nascente. Posteriormente, a nascente nada mais nada é do que o berço do rio, né? Onde ela começa a jorrar a água ali, na nascente. Geralmente, o volume é muito pouco, tá? Ao longo do caminho surgem os afluentes, que são os rios menores que alimentam o canal principal. E temos o Talveg. Guarda esse nome, hein? Guarda esse nome. O que seria o Talveg? É a linha mais profunda do leito do rio, né? Por onde a água corre com um pouco de mais força ali. Se mudarmos o formato desse terreno, mudaremos todo o comportamento do rio. Por isso a geografia física, né, e a gestão política precisam andar em mão dada, tá? É, Aqui no slide 6, nós temos então a estratégia tátil. Que seria? A concha das mãos, né? Olha aqui essas imagens, as imagens aqui do lado. Então, agora eu quero que todo mundo faça exercício comigo, certo? Junte as mãos em formato de concha, certo? É, Pode fazer as mãozinhas em formato de concha. As pontas dos dedos representam os pontos mais altos do relevo, né? Os divisores de água. Agora, perceba como a palma da mão forma um vale. Se eu jogasse, né, uma gota de água nos seus dedos, ou nos meus dedos aqui, que eu estou fazendo também, ela escorreria para o centro da palma da sua mão, certo? É muito simples de entender. Então, o que é, pessoal? Esse centro é o nosso rio principal. É a analogia que nos ajuda a entender que o relevo manda na água. Se o relevo for íngreme, a água corre mais rápido. Se for plano, ela se espalha, né? Então, assim, é bem mais fácil, né? Então não é tão difícil aí de entender esse processo, tá? Aqui no slide 7, e nós temos aqui as principais bacias hidrográficas no estado de Minas, né? Não é de não é de praxe, né? Aliás, não é novidade, né? Da gente não saber que existe aí uma bacia principal aí que seria a bacia do Rio São Francisco. Todo mundo conhece a bacia do Rio São Francisco. Então, Minas Gerais, por exemplo, pessoal, é conhecido aí como a caixa d'água do Brasil, né? Minas Gerais tem muita água, né? Tem muitas montanhas, né? E essas montanhas e a água disponível, né, alimenta as bacias fundamentais. Uma delas, por exemplo, como eu falei anteriormente, é a bacia do Rio São Francisco, que integra o Brasil de norte a sul. Para você ter ideia, a bacia de São Francisco ajuda muito a região nordeste, né, do país. Muitas pessoas, é interessante que boa parte das frutas que consumimos no sudeste vem do nordeste e muitas das vezes graças à bacia do Rio São Francisco. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar das nossas águas, tá? Então, o Rio Grande, por exemplo, é outro, né, que é o motor das nossas hidrelétricas e nos dá energias para carregar o nosso celular, iluminar as nossas salas, né? Então, assim, se não fosse a bacia do Rio Grande, não teríamos uma quantidade significativa de energia, que é vital aí para a nossa sobrevivência, né? Porque senão nós regredia muito aí a nossa evolução. E também depende muito de energia, né? E olha que interessante, a gente depende do Rio Grande para isso, né? E nós temos a bacia do Rio Doce, que infelizmente aconteceu aquele problema lá, né? Que também ele é vital aí para nossas indústrias, né? Então, assim, cada bacia tem aí sua importância e devemos preservar para evitar grandes impactos ambientais, certo? Então, aí, só recapitulando, né? Tem a questão da irrigação, abastecimento, eh, tem a questão da geração de energia e o abastecimento industrial, né? E, infelizmente, o histórico de mineração que aconteceu lá naquele período, tá? Bom, aí nós temos, então, o uso aí da água nas bacias, né? Ainda o agro utiliza muita água, né? Das bacias aí para produção. Então a agropecuária se divide aí tanto na agricultura e tanto na pecuária, né? Nós temos aí o setor industrial, que consome 22%, e também nós temos o uso doméstico aí, que representa 8%. É interessante, né? E assim, aí vocês me perguntam, professor, futuro professor, não sou professor. É, Dentro desses três elos, né? Por exemplo, a agropecuária, o setor industrial, o uso doméstico, qual é dessas opções que mais polui? E aí? Será? Será que é o doméstico? Será que é o setor industrial? Será que é a agropecuária? Olha, eu falo convicto. Eu falo convicto, tá? Pode ser que eu esteja falando
alguma coisa, né, que não condiz, né, com os dados aí publicados, né, também não li muito sobre esses assuntos, mas eu acredito que o uso doméstico e industrial polui muito mais do que a agropecuária. Dentro desses três, eu ficaria que o setor que polui mais seria o setor industrial, o segundo seria o uso doméstico e o terceiro a agropecuária, tá? Que polui mais as águas. Aí você fala, ah, mas os agrotóxicos, ah, não sei o quê. Gente, os agrotóxicos hoje não é como os agrotóxicos de antigamente. Hoje, os agrotóxicos, eles passam por degradações severas no ambiente. É um problema ainda, é tóxico, tudo bem, mas nós, cada dia que passa, e nós estamos tendo uma transição fortíssima dentro da agricultura, com o aumento do uso de biológicos, né, de outros métodos de controle de pragas, enfim. E já no setor industrial, não, infelizmente, eles botam para lascar, tá? Então, a indústria, por exemplo, o Rio Tietê, por exemplo, o Rio, tem outros rios aqui, né, lá em São Paulo, que infelizmente são poluídos, e muitos rios ao redor do mundo são muito poluídos justamente por causa da indústria, tá? E os domésticos, você sabe, você levanta cedo, você escova os dentes, você lava a louça, né? Então a situação é precária também. Então, eu acredito que a agropecuária fica na terceira opção, tá? Ah, aqui no slide 9, deixa eu até me perdi se estou no slide 9 ou 8, nós temos a oficina prática, né? Modelando o relevo. Então, vamos lá. O que seria o relevo, né? O relevo, pessoal, é muito fácil também identificar. Nós temos as planícies, planaltos, colinas, serras, mon montanhas, enfim. Então, vamos lá. Você amassa uma folha, né? Então, base 1, você vai amassar uma folha de papel e reutilizar para criar uma altitude e vado. Depois você cobre, né, o modelo com um filme plástico transparente e firme. Depois você borrifa uma água colorida sobre os picos elevados no modelo e posteriormente identifica suavemente, perdão, visualmente os divisores e onde formou a fossa. Então veja bem, o que a gente quer entender? Quando você amassa a folha, você vai ver que ela tem ali algumas ondulaçõezinhas, né? E por que a gente cobrir com sulfilme plástico? Porque senão o papel vai absorver, né? E quando você borrifa a água, você vai perceber que os picos elevados, eles jogam toda a água para baixo, e por causa da questão da gravidade, etc. E você vai observar aonde formou a fossa. É muito simples de entender isso aí. Beleza? Né? Alguma dúvida, alguma reflexão, né? Então, uma mensagem interessante, a bacia hidrográfica entrega à sociedade e o relevo é a vida, né? E é isso. Muito obrigado. Desculpa